E entradas também pela Rua Curitiba e Avenida do Contorno. Estacionamento gratuito de segunda a sábado após as 17h30 e domingo o dia todo. Não deixe de ir ao Shopping Oi. Não foi a Oiapoque? Perdeu dinheiro. Faça um bom negócio. Anuncie nos classificados do Super Notícia, o jornal com mais de 1.800.000 leitores por mês. Se você precisa comprar um carro, alugar um imóvel, encontrar um emprego, vender o seu produto ou serviço, com o Super, seu anúncio chega longe. Ligue 31 2101 3880 ou vá a uma loja Compre Certo e confira as condições especiais. Fonte Cantar Ibope Mídia, Estudo TGI. Super Notícia, a rádio de todas as torcidas. Show de esporte 91,7. Super FC, a equipe super campeã do seu rádio. Futebol é aqui. Show de esporte 91,7. Oferecimento Oncomed. Sua vida muda a nossa. E Deva, a sua concessionária Iveco em Minas Gerais. Acesse deva.com.br. Aquele abraço, meu boa noite a você. 6h01. Alô, Belo Horizonte, no clima de descontração Super FC. Segunda edição, aqui pela Rádio Super Notícia 91,7 FM. 20 graus na capital mineira, umidade relativa do ar 42%. Com a produção dele, o nosso Rômulo Fegali. Trabalhos técnicos do nosso competente Wilson Cardoso, Wilson Xodó. Coordenação geral do nosso Rogério Maurício. Vamos com os destaques de hoje, quarta-feira de Copa do Brasil, 16 de agosto. Raposa, Cruzeiro encara o Grêmio para revanche pela eliminação na semifinal da Copa do Brasil. Cruzeiro quer avançar, quer a grande final da Copa do Brasil. No Galo, destaque atleticano, volta aos treinos com indefinição no meio campo. E Galo contando com o retorno de Fred. No Coelho, Ceará é apresentado no América e técnico Enderson Moreira pensa em repetir o time. E a sua participação aqui no nosso Super FC, segunda edição. No Twitter, @SuperFC. No WhatsApp, anote aí, 31, nosso código de área, 98800 917. 98800 917. Olho no trânsito de Belo. Trânsito na Super. A melhor rota em tempo real. Ele é o nosso GPS também, sabe tudo do trânsito de BH, da região metropolitana, essa figura ímpar, excepcional. Um abraço, trânsito de BH. Boa noite, Gustavo Labeira. Boa noite, Hugo. Boa noite, bem? ouvintes. Tudo bem? Aí, meu grande amigo. Beleza, vamos lá. Vamos lá. Olha, o trânsito tá lento agora na Avenida Pedro I, altura do bairro Santa Branca, para quem segue no sentido Barragem da Pampulha e Centro. Lento também na Avenida Tereza Cristina, altura do bairro Padre Eustáquio, para os motoristas que seguem no sentido bairro Coração Eucarístico, Via Expressa, Contagem. Lento na Avenida do Contorno, na Savassi, ali próximo do cruzamento com a Getúlio Vargas. E trânsito lento também na BR-356, altura do bairro Belvedere, ali no entroncamento com a Raja Gabalha, próximo do BH Shopping. Tem o nosso Gustavo Lameira pra todo lado. Já cantou a pedra aqui o nosso Roberto Abra, 6h03 em Belu. Tá difícil, né, Roberto? Depois do feriado aí. Tá difícil o trânsito, hoje, rapaz. Puxa vida, rapaz, tem uns caras atrevidos. Nossa, corta, costura. Não, e depois é sem respeito. Ô, velho, ô, coroa. No respeito, o Estatuto do Idoso. Não, no respeito. 6h03 em Belo Horizonte. Hoje é dia de Copa do Brasil. Grêmio e Cruzeiro fazendo duelo em Porto Alegre. E pela outra partida da fase semifinal, teremos um clássico carioca, Botafogo e Flamengo se enfrentando no Engenhão. As duas decisões, às 9h45. Com tudo da Raposa. Noite cruzeirense. Grande abraço. Boa noite, Bam, Arthur Moraes. Boa noite, Hugo Sérgio, companheiros da mesa. Alô, Nação Azul, ligada aqui no Super FC. Segunda edição, até faço um convite, a partir de 9, estaremos realizando o nosso serviço especial na Web Rádio e também na nossa página no facebook.com/Voz Celeste, na transmissão de Oswaldo Reis Piquetito e a nossa equipe lá no Pedaço, e em breve a Super Notícia também nas transmissões. Eu tô vendo já sua coluna aqui, Arthur. Cruzeiro ganhou bem de sobra,
Já vai sair amanhã? Não, essa já é uma... Pegou aí. Eu estou até hoje. É porque a coluna já passa pelo grupo aqui, todo mundo fica sabendo. Vitória, empate, derrota. O tema de amanhã. Não, tem três uma história versões. dessa, né? Vitória, empate, As derrota. 3 versões. Eu O não Arthur embarco ficou nessa, não. vermelho, olha a live. Não, eu assustei. Porque... Não, você sabe que isso aqui é o tipo Mas da é porque coisa. tá né? gelado, o vermelho que tá gelado, tá frio aqui no estúdio. Não, esse tipo de conversa. O ouvinte gosta. Claro, descontração. claro. Quando você tem 3 colunas diferentes. 3 tempos verbais. Mas a coluna de amanhã diz respeito ao calendário que o Cruzeiro tem enfrentado nos últimos dias e não tem sido só um privilégio, né? Se é que seja privilégio do futebol brasileiro esse calendário, não. Hoje até em grande parte do mundo, na Europa principalmente, o Barcelona, que antes jogava uma vez por semana, hoje está jogando 2, está jogando 3, e está valendo as competições, as cifras, os milhões que envolvem o marketing de uma competição, obrigam as equipes a irem a campo de 2 em 2, de 3 em 3 dias, e com o Cruzeiro não tem sido diferente. Mas, voltando ao foco, o jogo com o Grêmio, às 9h45 da noite, técnico Mano Menezes, que ontem deu uma coletiva bastante longa, agora falando aqui na Rádio Super Notícia de como terá que ser a estratégia do Cruzeiro, como que o Cruzeiro vai buscar esse resultado, fazer o resultado hoje, mano. Daqui a pouco então, o técnico Mano Menezes conosco aí, né, o Wilson Cardoso já está acionando as carrapetas. Eu vou aqui pro time que continua com mistério. Sim. Hugo Sérgio, porque dúvida não existe na cabeça do Mano Menezes. Daqui a pouco vai acontecer a preleção ainda no hotel por volta das 8 horas. A delegação com batedores da Polícia Militar. Tá tudo correndo de forma tranquila lá em Porto Alegre. Nenhum incidente, a delegação recebeu até ex-jogadores gaúchos que lá estiveram no hotel. O pessoal não quis revelar os nomes aí, mas não deve ser Falcão, não deve ser Carpegiani, não deve ser Valdomiro. Se bem que o pessoal do Inter tem que estar com o Cruzeiro nesse momento, porque exatamente, a rivalidade que impera lá é enorme. Agora dá pra gente ouvir o Mano Menezes acerca da pergunta que fizemos de como o Cruzeiro vai se comportar, a estratégia para esta noite. Penso que todos também têm o mesmo objetivo, vencer. Não se entra num jogo como esse, dirigindo um clube grande com outro pensamento que não seja vencer. Mas as estratégias que podem nos levar às vitórias podem ser diferentes para um ou para outro. Cada um entende a maneira mais correta que deve buscar a vitória. E nós vamos fazer a nossa, sabendo que vamos enfrentar aí uma grande equipe do futebol brasileiro, uma das duas que vem jogando o melhor futebol, isso todos também sabem e concordam, me parece que isso é uma unanimidade. Mas nós só temos 2 caminhos nessa hora, né? Ou você chora, senta e chora, se desespera, ou você enfrenta o grande adversário que tem pela frente. E o Cruzeiro tem time para enfrentar o grande adversário que tem pela frente, é isso que nós acreditamos, é isso que nós vamos tentar fazer. O ano passado, o Cruzeiro decidiu fora contra a equipe do Grêmio, e agora pelo sorteio também na Copa do Brasil ficou ao contrário. Tem algum tipo de vantagem para o Cruzeiro em decidir em casa a segunda partida? Em princípio não. Pode construir essa vantagem no primeiro jogo, depende do que ele vai fazer nos primeiros 90 minutos. E para isso nós temos todos os exemplos, né? Se o Cruzeiro fizer o que o Atlético Paranaense fez aqui, não tem vantagem nenhuma de decidir o segundo jogo em casa. Se o Cruzeiro fizer o que fez em São Paulo, diante do São Paulo, tem uma vantagem boa para decidir o segundo jogo em casa. Então isso é tudo muito teórico. Depende do que você vai fazer na prática, aí sim pode transformar o segundo jogo em algo vantajoso. Mas eu sempre digo, provavelmente vocês vão recuperar entrevistas minhas nesses momentos, e eu já disse isso 10 vezes, vou repetir aqui. Quem quer passar não pode jogar só 90 minutos. Eu, sinceramente, viu, Josias Pereira, há muito que eu não vejo o Mano Menezes com um discurso objetivo, com frases de efeito, o que demonstra, o que mostra nele, como comandante, a confiança que ele deposita no time logo mais diante do Grêmio. Exatamente, essa frase dele marcante, né? Ou você senta, chora e desespera, ou você enfrenta o Grêmio. Ou seja, o Cruzeiro hoje tem time sim para encarar o Grêmio lá, de igual para igual. Já provou isso contra o Palmeiras. Então o time do Cruzeiro precisa entrar focado no objetivo, que é pelo menos sair de lá com um empate, com gols, ou com a vitória até,
para voltar pro Mineirão e decidir. E é o tipo de jogo que o Mano gosta mesmo. É um treinador que tem essa estratégia muito bem armada para mata-mata. Então vamos ver o que ele vai colocar aí em campo. Hoje, essa dúvida aí pertinente no meio campo, mas acredito que ele vai... dúvida ele deixa para o adversário. Exatamente. Ele mesmo não tem dúvida, já definiu, tem, né? já escalou o time. Tem. A dúvida é nossa aqui, é da imprensa. Exatamente. Que explora mas ele sabe, né? a especulação. E confunde lá o Renato Gaúcho. Mas pelo que ele apresentou contra o Palmeiras, tudo não tem mistério, né? É aquilo mesmo. Eu acho que vai ser um pecado se ele deixar o Robinho no banco e começar com o Elber, que é um velocista. Isso, com o Elber é só pro segundo tempo. Com o Robinho ele pode controlar melhor esse meio campo, que é onde o Grêmio tem a posse de bola, desenvolve o seu jogo, tem jogadores habilidosos, tem volantes de pegada e que saem também para o jogo. Esse Arthur, esse Ramiro mesmo. Muito bom. São jogadores que chegam à frente. O Ramiro vira e mexe, está concluindo, tá finalizando. Bom, mas é isso. Um Mano confiante tem que ser assim. Esse é o discurso, ele é o comandante, tem que passar essa confiança para os seus jogadores. Fábio, Lucas Homero, o único pendurado, Léo Murilo e Diogo Barbosa. Henrique, Lucas Silva, Robinho e Thiago Neves. Alisson e Rafael Sobis. A tendência é que seja este o time do Cruzeiro para iniciar o jogo das 9h45. Ele colocou Hudson como opção, deixando a dúvida Lucas Silva ou Hudson, Robinho ou Elber, mas tem impressão que vai por aí com Robinho e também com Lucas Silva, que só deixou a equipe no Brasileiro, não jogou domingo lá contra o São Paulo porque estava suspenso, e mesmo que não tivesse, se vinha sendo titular, fatalmente teria sido também poupado. Porque Brasileiro, mais para frente, o Cruzeiro terá como se recuperar, Sport e Santos em casa. Eu acho que... Deixa eu dar um palpite aqui, Arthur. Claro, a gente está no meio da... Importante pela sua experiência, até pelo conhecimento que você tem do trabalho do Mano. Não, eu quero dizer o seguinte, na minha opinião, quem passar de Grêmio e Cruzeiro é campeão. Olha só, hein? Forte, né? Campeão. O Flamengo... Os dois. O Flamengo investiu muito, mas investiu tem 3, 4 E o Botafogo está ligado, muito ligado em Libertadores. Libertadores da América. Então vai ficar nisso mesmo. Eu acho. Também concordo, Maneira... Já tinha até falado isso em outras edições aqui do Super FC, que realmente esse jogo define o campeão aí da Copa. Uma final antecipada, não é? Sem dúvida. E agora o Mano também está entalado com o Grêmio, porque o ano passado foi o Grêmio que tirou o Cruzeiro na hora de dar o troco. Isso, exatamente. E tirou o Atlético também. E tirou o Atlético. E foi a primeira vez que o Grêmio venceu o Cruzeiro em mata-mata. Né? O Cruzeiro já tinha eliminado 4 vezes o Grêmio. E o ano passado o Grêmio conseguiu essa façanha para cima do Cruzeiro e foi campeão da Copa do Brasil, um título nacional que o Grêmio não ganhava há bastante tempo. 15 anos. Bastante tempo. Então que o Cruzeiro seja penta e nada do Grêmio ser hexa. Exatamente. Nada disso. Vamos lá, Cruzeiro, botando fé, tô acreditando, tô confiante. E a nação também. É o nosso Arthur Moraes, 6h12, o intervalo e já, mais Super FC, segunda edição, com Galo, Roberto Abras, o Internacional, pede passagem na sequência, aqui na Rádio Super Notícia. Até já. Super Notícia FM. Ouça pelo aplicativo. Assista pela live. Supernoticia.com.br. Se liga na gente. Super Notícia, a rádio de todas as torcidas. Um câncer muda tudo. Muda sua rotina. Sua perspectiva muda. Pequenas coisas ganham um novo valor. Muda sua vida e a de quem está perto. Aos poucos, os dias ganham mais sentido. Os elos ficam mais fortes e nos dão a certeza de que juntos tudo é possível. Oncomed, sua vida muda a nossa. Compre seu caminhão Toco 17 toneladas, carregado de potência, na Iveco Deva. Tector 170 E21, com menor custo de manutenção, maior potência e torque da categoria. Ligue 31 3303 7150 ou passe na concessionária Deva Betim e garanta um bônus imperdível. Promoção válida enquanto durar o estoque. Financie no Banco CNH Industrial. Pedestre, use sua faixa. Decolar tem pacote, Decolar tem passagem, Decolar.com tem tudo pra sua viagem. Decolar.com, Decolar.com. Decolar tem aplicativo fácil de usar. Decolar tem de tudo pra você desfrutar. Decolar.com, Decolar.com.
você, seu estilo, seu jeito de ser. Aqui você sai da rotina, tudo combina, sente o clima, aqui tudo te faz feliz. Felicidade é ter um lugar que é do seu jeito. Felicidade é ser você. Shopping Cidade. Para todos. Para você. Inverno na Super. Super Notícia, a rádio de todas as torcidas. Show de esporte 91,7. De volta com o nosso Super FC, segunda edição. Tem gol, bola rolando na Supercopa. Que duelo Real Madrid-Barcelona, o jogo da volta, né, Josias? Exatamente, gol marcado pelo Asensio, um bom atacante que surgiu aí no Real Madrid, fazendo o primeiro gol 1-0 pro Real Madrid, vencendo mais uma vez. Ele tinha vencido o primeiro jogo 3-1 e agora vencendo mais uma vez o Barcelona agora no Bernabéu. Vamos de Galo, Internacional, pede passagem, nosso Roberto Abras, Galo, de volta no batente. Grande abraço, Roberto. Um abraço. E voltou com o astral. Elevado. Uma vitória num clássico contra o Flamengo. 3 pontos. Na moral. Aliás, o Atlético fez 4 pontos em cima do Flamengo. Quer dizer, você vê como é que são as coisas, né? Empatou no Maracanã e no retorno uma vitória começou com o pé direito. E aí muda o astral, né? Um ambiente tranquilo na Cidade do Galo, o torcedor, o comunicador, todo mundo fica leve com a vitória, né? Contagia. Agora é o Fluminense do Abel, segunda-feira às 8 da noite, no Maracanã. E depois a Ponte Preta em Campinas. E o próximo jogo do Galo, em Belo Horizonte, será contra o Palmeiras do Cuca. Aí quando o Palmeiras vier, o Cuca já ajeita detalhes, porque é isso. Aquele acerto ali, né? Não, pode escrever Cuca 2018, tranquilo. Mas então é o seguinte, hoje trabalho mais recreativo, um toque de bola, Fred vai voltar, amanhã o Atlético começa a trabalhar mais forte. O Fred vai voltar, a dúvida está no meio campo, ele perdeu 2 jogadores titulares de meio campo. O meio pesa, né? Principalmente 2. O Rafael Carioca voltou a jogar muito bem e o Adilson levaram o 3º cartão amarelo. Pelo que a gente sentiu, Josias, o Roger deve jogar com o Iago. O Iago que trabalhou com o Micali na base, né? Exatamente. Então... E o próprio Iago defendeu aí o esquema com 3 volantes. Lembrando que o Elias é um volante que sai pro jogo, não aparece muito lá na frente. Justo, que teve bem também contra o Flamengo, né? Isso. O Elias, né? Muito bem. Então o Atlético faz esse trabalho amanhã quinta-feira, já começa o trabalho mais forte de uma definição do time, mas não vai fugir disso, com a volta do Fred e com a presença do Iago e do Roger no meio-campo. Mas o Fábio Santos é presença aqui na Super e fala deste momento, da vitória que trouxe tranquilidade do futuro do Atlético. Diga aí, Fábio. A gente conversa muito pouco sobre isso, mas óbvio que tem que ter essa consciência de recuperar esses pontos, né, que nós perdemos dentro de casa e acho que tudo que a gente já errou dentro do campeonato já ficou para trás, né, não tem mais margem para tantos erros, então a gente tem que começar a recuperar pontos, né, tanto dentro de casa como fora de casa. Ô Fábio, o que aquela vitória sobre o Flamengo traz de tranquilidade, até que certo ponto tira aquele peso que vinha de eliminações, já dá para ter uma semana mais leve? Acredito que sim, óbvio que não vai apagar as eliminações, isso a gente também nem tem a pretensão que aconteça, mas sem dúvida nenhuma as últimas semanas foram pesadas demais, né, por desclassificações, derrotas em casa, enfim. Então nós precisávamos de um resultado bacana como esse aí para ter uma tranquilidade, ainda mais uma semana cheia de trabalho, você vem aqui trabalhar com derrota, o clima ia ser totalmente diferente. E agora é torcer para essa semana aí o Micali aproveitar da melhor maneira, né, e que essa vitória traga tranquilidade, que a gente consiga embalar 2, 3 vitórias aí no campeonato, que é o que a gente precisa. E o Micali começa a montagem, 2 jogadores e com o retorno do Fred, no trabalho que será amanhã à tarde. Aí já é um trabalho mais de posicionamento, ele gosta muito de uma saída de bola e aquela tradicional velocidade que todo mundo busca no futebol. A velocidade do Atlético passa pelo Luan. Quando ele está em campo, ele é aquele que puxa, né? É o velocista. Exatamente. Você vê contra o Flamengo. 2 lances. Na velocidade, sofreu o Pedro. Na velocidade, lançado, fez o cruzamento no gol do Rafael. Pena que o Luan, ele não pode ser tão exigido, né? Quarta domingo, quarta viagem, essa coisa toda. Como o Atlético jogou domingo, e olha que o seguinte,
Ele jogou na quarta-feira, saiu na metade do segundo tempo, acusando o cansaço daquele jogo da Libertadores, mas já contra o Flamengo foi o tempo todo. Lá tava o molequinho... Correndo muito. Correndo muito, né? Como sempre. E claro, agora com uma semana, aquele trabalho, o pessoal da física, dosando o Luan, para que agora, semana em semana, porque acabou esse negócio de meio de Copa do Brasil e Libertadores, o Luan está inteiro também para segunda-feira no Rio de Janeiro. Às 8 horas, ainda ontem houve um equívoco da tabela da Série B. O Atlético joga hoje às 8 horas. Em Nova Lima. Em Nova Lima, no Castor Cifuentes, Nova Lima, contra o Coimbra, que é o líder. 3 jogos, 3 vitórias. O Atlético, 3 jogos, 3 empates. E tivemos ontem o empate do Ipatinga, 1-1, o duelo contra a União Luziense. Exatamente. E só lembrando aqui que o nosso grande Bernardo Lacerda já tinha trazido a informação, né, de que o Daniel Nepomuceno não seria mais candidato à reeleição no Atlético. Isso foi confirmado também pela própria coluna à parte hoje do jornal Tempo. E já tivemos aí o primeiro nome que surge. É o Dr. Fred. Dr. Fred Couto. Engenheiro. Isso, engenheiro civil. Ele já foi candidato, da última vez já foi. Já foi candidato, postulante ao cargo em 2011, quando foi derrotado por Alexandre Calil. Justamente. Exatamente. Eu conheço bastante engenheiro, enfim. Aliás, o Antônio Melani, o jornalista Antônio Melani, vem assessorando. Já é o diretor de comunicação, agora, o assessor de imprensa do candidato. É que esse momento ainda nós estamos no mês de agosto, a eleição do Atlético é em dezembro, mas muito se comenta que o doutor Sérgio Sete Câmara deve ser o candidato do Alexandre Calil. Exatamente. Né? E, inclusive, o Fred, ele não tem nem ainda uma chapa formada. Ele deixou claro isso pra gente. Que ele eu acho que eu não sou desse negócio de aclamação, candidato único. Vai ter, sempre bom ter uma... Claro, ter uma oposição, né? Claro. E a oposição segue ali. E o Atlético vive um ano de incertezas, né? Tem a eleição para presidente e tem a história do estádio que tem que pintar uma definição agora até o fim do ano. Exatamente. O Conselho está se movimentando em inúmeras reuniões para ver como é a situação do estádio do Atlético. Valeu, Roberto. Tá aí o nosso internacional, grande Roberto Alves. E agora ficar por conta de ver aí os 2 jogos, né? Exatamente. Que Copa do Brasil. Olha ali, aqui, né, Robertão? É impressionante. E a coluna tá pronta, né? Já tá pronta. A do tem 3. Tem os magnatas que tem aquela televisão que fica... mosaico. É mosaico? É mosaico. Ver os 2 jogos. Facilita. A minha daquela de válvula, preto e branco. Tá bom, viu? 6h23, o intervalo, já o Coelho. Falou, Hanna Lima. A gente volta já. A super notícia tá botando pra quebrar. Quer ouvir música e saber mais do seu time? Super Notícia FM. O empresário do comércio conta com a FEComércio MG e os sindicatos patronais, que atuam em todo o estado de Minas Gerais, promovendo o desenvolvimento empresarial por meio de diversos produtos e serviços, planos de saúde com condições exclusivas, valores diferenciados para compra de veículos, certificação digital e de origem, assessoria jurídica e econômica. Entre em contato e saiba mais sobre esses e muitos outros benefícios. FEComércio MG, fortalecendo o comércio de bens, serviços e turismo de Minas Gerais. Atenção BH, limpa pátio Volkswagen é na Carvel. Neste mês você compra com juros 0 e parcelas reduzidas. Tem Fox 1.6 a partir de 45.990. Novo Up Go a partir de 37.990. Novo Jetta Turbo por 77.900. Taxa 0. E ainda vamos pagar até R$2.000 a mais pelo seu usado. Traga sua proposta e negocie direto com nossos gerentes. Carvel Savassi, Linha Verde, Cristiano Machado. Minha escolha faz a diferença no trânsito. Para você que é fã das maiores marcas esportivas do mundo, Nike, Adidas, ASICS, entre outras, não pode deixar de ir ao Só Marcas Outlet. Lá você encontra lojas de fábrica de marcas internacionais e nacionais com até 70% de desconto. É isso mesmo, descontos o ano inteiro. Vestir bem pagando pouco é no Só Marcas Outlet, aberto todos os dias, na trincheira da Avenida Amazonas, bem pertinho de você. Só Marcas, o primeiro outlet de Minas. Assine o jornal O Tempo,
Tempo e fique bem informado sobre tudo o que acontece em Minas, no Brasil e no mundo. E mais, além de brinde de assinatura, você tem descontos exclusivos em centenas de estabelecimentos e concorre a ingressos para cinema, shows, espetáculos e grandes eventos ao se tornar parte do Clube O Tempo. Ligue 31 2101 3838 ou acesse otempo.com.br. Faça a assinatura e escolha o presente que quer ganhar. O tempo todo com você. Super Notícia 91,7. Todas as mídias. Assista, siga, curta, ouça. Show de esporte da Super. Tudo Sérgio. De volta com Super FC, segunda edição. Alô, Goiânia, Coelho tá chegando, Série B do Brasileiro. Tudo do líder da B. Boa noite, Lohana Lima. Boa noite, Hugo. Tudo bom? Joia. Então tá bom. O América, que fez hoje o penúltimo treino antes da viagem para Goiânia, vai enfrentar o Goiás na sexta-feira às 9h30 da noite e também apresentou o novo reforço. Ceará, de 37 anos, fez inclusive a primeira atividade em campo com os seus companheiros e falou com a imprensa sobre essa expectativa, essa nova oportunidade na sua longa carreira como jogador de futebol. Ele que é o nosso convidado aqui no Super FC, segunda edição. Em primeiro lugar, eu quero ser grato a Deus pela mais uma oportunidade na minha carreira, ser grato ao presidente Alencar, de representante da diretoria, e ao Anderson, representante da comissão técnica, staff, por abrir as portas do América para mim. A gente sabe que a idade sempre é um obstáculo dentro de algumas profissões e, sobretudo, o futebol. Então, uma vez que as portas se abriram aqui, eu chego muito motivado, como sempre estive na minha carreira, em todos os clubes que passei. Então, acho que, em primeiro lugar, a motivação e a vontade de vencer faz com que você rompa alguns obstáculos, algumas barreiras. E a primeira barreira seria a questão física mesmo, condicionamento físico. Tá aí o Ceará falando justamente sobre a primeira barreira a ser quebrada no América, condicionamento físico. Ele que ficou 40 dias treinando de forma separada no Internacional até fechar contrato com o América. O América que só interessa para ele neste momento, Hugo, se manter na ponta da tabela da Série B do Brasileiro. Tá aí o Coelho do Ceará, José. Você que é um grande admirador do futebol do Ceará. Continuo afirmando que ele vai render bem aí no América ainda. Você fica pegando no pé de jogador aí, não tô pegando o pé não. E tal, mas ele é um bom reserva, inclusive, para o América. Aí, tá vendo? Agora, bom reserva. Bom reserva. Bom nome para ficar na reserva ali do América. Tem contratinho de produtividade? Isso, tá bom. Contrato de produtividade, nada mais do que justo ele receber quando ele jogar, né? Deveriam fazer o mesmo com o Galhardo, né? Eu sempre gostei do futebol do Ceará, mas eu acho que a fase dele já passou, com todo o respeito que merece o Ceará. É preciso renovar, amigo. É preciso renovar. Principalmente nessa posição que é a ala, que é a lateral direita. Valeu, meus amigos. Super FC, mesa redonda, 8 horas, aqui na Rádio Super Notícia, hein? 6h27, esse foi o Super FC, segunda edição. Apresentação minha, Hugo Sérgio, a produção do nosso Rômulo Fegali, reportagens Arthur Moraes, Roberto Abras e Lohana Lima, trabalhos técnicos do nosso Wilson Cardoso, coordenação multimídia Fausto Araújo, imagens da live Cisne Mesquita, coordenação técnica nosso Carlão, Carlos Penido, coordenação geral de Rogério Maurício, direção executiva Heron Guimarães. Nosso comentarista de hoje, o grande Josias Pereira. Fique agora com a reunião de primeira com Helenice Laguardia. Aquele abraço. Fui.